Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou mostrar para vocês os materiais para uma boa modelagem, certo? Então assim, eu vou mostrar coisas essenciais que você utiliza numa boa modelagem. Para não sair comprando coisa que não precisa, coisas nada a ver, tal. Vamos explicar certinho para você. Vou estar movimentando no cenário, que eu vou pegando os materiais e vou mostrar um por um, que é o que eu utilizo. Como eu falei para vocês, desde os 13 anos, 14 anos eu já faço modelagem, trabalhei muito com modelagem manual, hoje eu estou mais na informatizada, mas consigo fazer na manual e a plana normalmente com esses materiais que eu vou estar apresentando para vocês. Então, como que funciona? Primeira coisa que você precisa para uma boa modelagem: lápis. Nesse caso eu utilizo a lapiseira, que você tem a vantagem que você apaga se você errar. Lápis. Caneta, tem gente que gosta de modelar na parte da caneta, também sem problema nenhum, só que se você errar, você tem que rabiscar, passar um Errorex. O Errorex também pode ser, depende se a pessoa utiliza caneta. Outra parte também importante, tesoura. Pode ser uma tesoura para tecido ou para papel. Eu utilizo duas. Nesse caso eu estou apresentando só uma, mas eu utilizo duas. Eu tenho uma só para tecido e outra só para papel. Porque quando eu vou fazer o recorte da modelagem, as tesouras elas vêm com aquele serrilhadinho. E quando você vai trabalhar e fazer um movimento, você não fica fazendo isso com a tesoura, abrindo e fechando. Geralmente, se ela está bem amolada, você chega a empurrar. Então, com aquelas serrinhas, o papel rasga, enrosca. Eu prefiro ter duas tesouras, uma com ela mais lisa e bem amolada para fazer um movimento com papel e outra tesoura para a parte cortar tecido, quando for cortar tecido, certo? Pesos, nesse caso tem esses pezinhos para você apoiar o papel, para direcionar ele, em vez de ficar agulhando, eu prefiro os pesos, vários pezinhos, vou trabalhando para ir segurando a modelagem conforme eu vou modelando. Importante, fita métrica. E você no começo, você tem que prestar atenção se a fita métrica, esses metais estão realmente dando 1 centímetro, porque senão já começa a dar diferença no molde. Outra coisa, a fita métrica não fica enrolando ela, não fica puxando para lá e para cá. Tem fita métrica que ela tem uma fibra de vidro entre elas, que ela não, no meio dela que tem uma fibra de vidro que não deixa esticar. Então assim você sempre vai ter uma excelente medida, porque essa fita aqui eu não gosto muito dela não, porque se você puxar ela cede, ela altera as medidas do molde. Fita métrica. Outra coisa legal você ter é uma régua milimetrada, certo? Régua milimetrada. Eu tenho essa daqui de metal também, que eu utilizo para fazer retas mais longas, pôr fio na modelagem. Eu utilizo essa de ferro, se acaso eu precisar trabalhar com estilete, é só apoiar o estilete. Eu não tenho problema, porque às vezes a de acrílico o estilete estraga. O estilete, eu não estou com ele aqui, mas é legal você ter para abrir filigranas. Sempre é bom ter um estilete, certo? Uma outra coisa que eu utilizo bastante é grampeador. Porque quando eu coloco a margem de costura e quero fazer tipo de uma junção dos moldes, o grampeador facilita muito o trabalho, muito rápido. Legal você ter um grampeador aí também. Agulhas, você pode trabalhar com essas agulhas que ela tem a cabecinha, fica mais fácil para você trabalhar, manusear, ou a agulha sem a cabeça também. Nesse caso eu tenho elas com a cabecinha, certo? Você precisa desse rastelinho, certo? Rastelinho ou carretilha, depende de cada região. Porque quando você faz um molde com a graduação, você transporta do traçado base para ir fazendo o P, o M, o G, você trabalha tudo em cima da parte da graduação. O que é graduação também? Graduação é o aumento do molde. Então, se você fez um M, você faz o G ou você retira o P do próprio molde. Então, a carretilha ela faz os furinhos e você tem a referência para tirar o molde. Só que eu utilizo uma base emborrachada, um EVA, ou você pode colocar 3 tecidos para ficar mais fofinho, para que ele fure e não danifique sua mesa, tá? Cuidado que isso aqui fura a mesa. Se for uma mesa de MDF, você pode ter problema. Para emendar o molde ou às vezes fazer alguma manipulação, eu utilizo essas fitas adesivas. Tira um pedacinho, junta o molde, cola, também segura. Ou você pode usar uma cola tenaz também,
Cola de papel, ela também vai segurar normal, mas eu utilizo bastante a fita. Cola demora para secar, vira aquela melequeira, às vezes suja as coisas. Pode estar no suporte ou solta também, não tem problema, certo? Já falei, canetinhas coloridas, nesse caso eu vou utilizá-las no quadro. Agora vamos para a parte principal, papel. Esse papel é um papel branco que eu compro em bobina, ele tem 45 gramas. Para modelagem manual plana, eu acho ele um pouco fino, porque quando você vai passar a tesoura ele rasga, é muito fininho. Esse aqui eu utilizo mais ele na parte de plotagem, na impressora mesmo, do software. Mas você pode comprar ali o 50 gramas, 80 gramas, que é aquele papel craft mais grosso, que ele vai te dar uma sustentação melhor na sua modelagem. Então, papel de modelagem. Agora vamos para a parte de régua. Essa é uma régua alfaiate, a minha primeira régua que eu utilizo. Adoro ela, as cavas ficam super legais, utilizo elas em cava, ela tem a parte reta. Eu não utilizo a parte milimetrada dela. Importante, se você utiliza uma fita, utilize sempre ela. Não utilize a fita, daqui a pouco você utiliza a régua. Se as medidas não estiver batendo, você pode alterar seu molde. Nesse caso, eu utilizo ela mais para fazer a reta. Utilizo para cavas, gola, quadril. Então assim, eu utilizo ela bastante. Foi a minha primeira régua de modelagem, a régua alfaiate. A outra régua que eu utilizo bastante é a curva francesa. Essa régua é sensacional. Você consegue fazer todo tipo de curvas com ela. Até filigranas, desenhos curvados, consegue fazer cava, gola. Você adequa ela em várias situações nos pontos e consegue uma curva perfeita para o seu molde. Uma outra curva que eu utilizo seria essa, que eu utilizo mais para quadril, quando você vai utilizar o cos de saia, de calça. Então você utiliza ela, são curvas mais longas. Muito boa essa régua também, certo? Uma outra régua que eu utilizo é essa daqui, que eu utilizo para gola e cavas também. Ou pequenas curvas que venham a surgir de acordo com a modelagem, biquinhos de gola, pé de gola. Aí eu utilizo mais essa daqui, que ela tem as curvas mais fechadinhas para gola, pé de gola. Então essa régua é sensacional, ela tem que ter no seu jogo de régua. Agora vamos para régua que seria o esquadro. Eu tenho um esquadro pequeno, que eu utilizo ele para pegar o ângulo de 90 graus e o ângulo de 45 graus. Pequeno. Para modelagem menor, tipo bolso, gola, às vezes se você utilizar um esquadro maior vai te dar mais dificuldade. Então eu utilizo o pequeno, que tem a mesma função do grande. Quando o traçado é maior, eu utilizo o esquadro maior, que é o mesmo do pequeno. Ângulos de 90 graus, ângulos de 45. Ou você pode ter o esquadro mais compridinho, que tem um ângulo menor aqui, um ângulo um pouco maior aqui e esse ângulo de 90. E ele também tem esse aqui, ele tem a régua. Os outros esquadros não tem. Então, esses são os materiais que eu utilizo para fazer a modelagem. Outra coisa também importante, quando você parte para mulagem ou para conferência ou tem um corpo base, eu utilizo os manequim de mulagem. Que nesse caso, esse aqui tem o jogo de 2 braços, ele tem até meia perna e tem uma perna comprida para fazer ajustes de calças. E nesse caso aqui eu tenho um outro que eu utilizo para fazer mulagem e ele tem meia perna. Para saias, vestidos, não tem necessidade de ter a perna grande. Então, pessoal, essa foi a aula de materiais para modelagem e fica a dica aí. Clique no sininho para você ter acesso às notificações e siga nosso canal, dá um like no vídeo, ajude o canal a crescer, mande sua dúvida que estaremos aí tirando elas e ajudando você no seu serviço aí, na sua vida profissional. Muito obrigado, até mais!